Então estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso de exercícios e hoje vamos entrar num assunto importantíssimo para o nosso edital, porque é um assunto que a gente está discutindo bastante, está muito discutido, muito difundido, há muitas mudanças em relação a essa modalidade, a essa forma de ensino, né, que se quer implementar, que está se implementando, que é a educação inclusiva. E um assunto que tem caído pouco nos editais. Aqui do DF mesmo, a gente tem poucas vezes que esse assunto tem tido nos editais de uma forma mais aprofundada. Mas dessa vez veio de uma maneira bem expressa, bem explícita, né? Veio educação inclusiva, fundamentos teóricos, legais e metodológicos. Ou seja, temos que saber as leis que embasam a educação inclusiva, nós temos que saber os fundamentos metodológicos, como é que se pratica, como é que é o método, como é que a educação inclusiva se concretiza, se materializa, e também os teóricos também. E aí, eu fiz um apanhado de questões de provas anteriores sobre esse assunto, as quais vamos discutir aqui. Essas questões de provas anteriores, elas nem sempre são questões muito redondinhas, questões muito bem feitas, bem elaboradas, não são mesmo. Por quê? O meu objetivo aqui é trazer para vocês questões de provas que não são questões totalmente formatadas, bem feitas, bem elaboradas, mas para que vocês aqui no cursinho se deparem com questões que não são bem feitas, porque infelizmente essa é a regra. É o que mais vocês vão encontrar nas provas de concurso, são questões mal elaboradas, mal feitas, divergentes, que não trazem coisas muito claras, muito explícitas, e que o cursinho precisa abordar esse tipo de questão pouco bem elaborada, porque vocês precisam se preparar para esse tipo de questão que vocês vão se deparar na prática. Por isso que eu trouxe aqui para vocês sobre esse assunto, e eu também de tendências e de avaliação, trouxe questões de provas anteriores, não fiz simulado, porque né, assunto como esse que que já caiu em outros editais, nós temos muitas questões sobre eles. Então, eu trouxe questões de provas anteriores para que a gente possa analisar aqui questões mal feitas, inclusive, né, de bancas que não são muito boas, para que vocês, não só questão assim, também trouxe questão boa também, mas eu trouxe algumas questões que não são bem feitas para que o cursinho possa instrumentalizar vocês a agir com esse tipo de questão. E não somente trazer uma questão redonda, porque isso é um alto engano. Vocês saem daqui achando que só vão encontrar questão redondinha, bem elaborada, e isso não é verdade. Vamos então aqui para a primeira questão, né? A questão 1 trata da LDB. E o que a LDB pontua sobre esse assunto? Na LDB diz o seguinte: considerando o atendimento aos educandos com necessidades especiais, o texto da LDB afirma que os sistemas de ensino deverão garantir currículos, lá no artigo 58 da LDB, 59 e 60, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Verdadeiríssimo, com certeza. Adequação do currículo, né, que inclui conteúdo, método, técnica, adequação dos recursos, acessibilidade, né, organização escolar específica para atender às necessidades especiais. Isso é fundamento legal. O fundamento legal mais importante que vocês precisam saber, né, sobre educação inclusiva é, sem dúvida, artigo 58, 59, 60 da LDB. O artigo 4 também, que fala sobre o atendimento educacional especializado. O artigo 58, 59 e 60. E também o currículo em movimento, caderno número 7, educação especial. Que aí são os documentos mais importantes que trazem os fundamentos legais, né, e teóricos sobre o assunto. Então, tá literal assim lá na LDB. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir
o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências. Verdadeiríssimo. Lembra, terminalidade específica é o quê? É aquele aluno que já passou muitos anos no ensino fundamental, já é adolescente, até mesmo adulto, e não consegue, já se tentou todas as estratégias possíveis, ele não avança. Repete muitos anos e está lá muito tempo no 6º ano, no 7º, no 8º ano e não consegue avançar. O que esse aluno pode ter? Terminalidade específica. Ele termina o ensino fundamental. Concede-se a esse aluno um diploma de término, de conclusão do ensino fundamental. Esse diploma tem que vir junto com histórico descritivo, não pode ser notas ou menções, descritivo das habilidades e aprendizagens que o aluno alcançou no fundamental. Tudo que o aluno sabe tem que vir descrito de forma, né, explícita. Além disso, não é só dar o diploma e o histórico, não. Além disso, o aluno deve ser encaminhado para a EJA, para a educação profissional ou para o trabalho. Está assim na LDB. Portanto, a terminalidade específica, eles têm direito para o ensino fundamental, aqueles alunos que não estão conseguindo atingir os objetivos previstos, né? E passam muito tempo ali e não avançam adiante. Aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados. Verdadeiro! Quem tem altas habilidades tem direito à aceleração de estudos. Concluiu em menor tempo. É superdotado, tem altas habilidades. Para que ficar tendo que esperar? Ele pode avançar sem sombra de dúvida. Certinho. Além disso, nós temos professores com especialização adequada em nível médio ou superior, nível médio para atender educação infantil e anos iniciais, superior também para infantil e anos iniciais, mas as outras etapas da educação básica. Para atendimento especializado, que é a sala de recursos, vamos dizer assim. É um exemplo, né? Bem como professores do ensino regular, já não é mais sala de recursos, professores do ensino regular, capacitados para a integração desses alunos com necessidades especiais nas classes comuns. Certinho, tá desse jeito na LDB, sem sombra de dúvida, com certeza. Educação especial para o trabalho, também é um direito que eles têm, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade. Inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais. Verdadeiro. O que isso significa? Alunos com necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, deficiências principalmente, ou TGD, são pessoas que dificilmente conseguem competir no mercado de trabalho com igualdade em relação a outras pessoas. Elas precisam de apoio, amparo, suporte social, suporte de órgãos oficiais que consigam inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Como, por exemplo, leis que possam, que trazem cotas para as empresas para que elas possam contratar, porque naturalmente elas não contratariam pessoas com deficiência, TGD. Articulação intersetorial do governo, do Estado, com as empresas em termos de parcerias, ou, por exemplo, diminuição de impostos da contratação de pessoas especiais, de quaisquer formas, né, que o poder público puder fazer, ele precisa para poder inserir no mercado competitivo pessoas com necessidades especiais. Portanto, essa questão certa. Todas essas questões aqui estão certas na número 1. Na número 2, a Declaração de Salamanca. Salamanca é uma cidade da Espanha que sediou uma convenção em 1994. E essa convenção, ela terminou com um documento final, uma chamada Declaração de Salamanca. Todos os países que se reuniram lá em Salamanca, na Espanha, assinaram esse documento, essa declaração, quando terminou a convenção, assinaram, então são signatários, assinaram esse documento, se comprometendo nos seus países a adotar a educação inclusiva e não a integração, que é fazer classe especial ou escola especial. Não. Eles se comprometeram a
adotar a inclusão plena dos alunos. De uma vez, não, progressivamente. Mas a ideia é que os alunos tenham que a escola inclua todos, especiais ou não especiais, que seja uma escola para todos, porque todos são cidadãos. Então não é para ter uma classe à parte, segregada, ou uma escola segregada. É para você ter a inclusão. E o marco fundamental, o principal documento, marco inicial para a inclusão dos países ocidentais é a Declaração de Salamanca, que é essa cidade da Espanha que sediou essa convenção, e os países signatários decidiram, então, se comprometeram a implementar a inclusão nas suas nações. Vejamos só do que se trata a Declaração de Salamanca. É um documento internacional que apresenta proposições sobre propostas de educação de direitos humanos? Não é isso, né, que se propõe. Orientações de educação para o trabalho coletivo e sustentável? Também não é isso. Propostas para a educação inovadora para o século XXI? Também não é isso. Perspectivas para a educação inclusiva? Com certeza. Então, isso que eu disse para vocês é a Declaração de Salamanca. E aí, trouxe agora uma questão para vocês do IBFC da CEPLAG de Minas Gerais de 2013. Super recente essa questão. Vamos ver, como eu disse para vocês, algumas bancas, o IBFC, Quadrix, né, FCC, a Fundação Carlos Chagas, às vezes não trazem questões bem elaboradas, às vezes não trazem questões bem redondas, mas é preciso que nós façamos a análise dessas questões aqui, né, no cursinho, para que quando vocês se depararem com questões mal feitas, mal elaboradas, não redondas, vocês saibam como se sair dela. Então, eu não posso trazer para cá só questão bonita do CESP, só questão da Funiversa, que geralmente é uma questão bem feita. Eu também tenho que trazer para cá questões que não são redondas, para que vocês saibam lidar com elas na hora da prova, tá? É um engano, é um auto-engano, e também do professor de cursinho, quando trabalha só com questão totalmente, né, redondinha, bem feita, bem elaborada. Isso, vocês se enganam e o professor também. Olha só, a educação inclusiva não deve ser confundida com a educação especial. É verdade, com certeza. Porque a segunda, a educação especial, está inclusa na primeira. O que isso significa? Para que aconteça uma educação inclusiva, ou seja, uma educação que inclua todos, é necessário que tenha educação especial. Por quê? Porque é preciso que tenha uma educação especializada que atenda a necessidades especiais das pessoas com deficiência, com TGD, com altas habilidades. É preciso que tenha uma educação especial para que essas pessoas possam ser incluídas. Porque se eu tiver uma educação comum, igual para todo mundo, as pessoas com deficiência, TGD, altas habilidades, não serão incluídas. Por essa razão, é fundamental que tenha uma educação especial para que aconteça a educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela engloba a educação especial. Lembra disso, dessa questão. Não coloca de um lado a educação inclusiva, de outro a educação especial, como se fossem antagônicos, não. Lembra que a educação inclusiva, dentro dela, está a educação especial. Se não tiver uma educação especial, não tem como ter inclusão. Porque se eu fizer uma educação comum, igual, regular para todos, e não fizer educação especial para aqueles que precisam não conseguem ser incluídos. É essa a lógica dessa questão, né? Em outras palavras, a educação inclusiva é a forma de promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos, verdadeiro, especiais ou não. Isso que é a educação inclusiva, inclui a todos, alunos especiais e não especiais, né? Essa é a lógica. E para incluir os especiais, tem que ter educação especializada, educação especial. O restante está errado. Inclusão já dos adultos do ensino médio? Não. Promover a aprendizagem de crianças somente na infantil? Muito menos. Inclusão de crianças no ensino fundamental? Também não. Então, todas essas, um grande F para todas, certa só a letra A, nesse sentido. Mais uma questão aqui do IBFC do ano, né, 2013, CEPLAG, Minas Gerais.
Assinale a afirmação que se encontra aderente, né? Aderente ao texto, que tem a ver com o texto. A seguir. O direito à educação é um direito de toda criança, adolescente, adulto, seja ele qual dificuldade tiver. É a Constituição que afirma isso, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E a educação inclusiva parte dessa intenção, que cada um possa procurar a plenitude de sua vida pessoal, tendo uma existência feliz e de qualidade. Na perspectiva da educação inclusiva, seu público-alvo é descrito por... Aí, vamos ver aqui. Qual é o público-alvo da educação inclusiva? Considera-se com deficiência aquele que tem impedimentos de curto prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que em interação com diversas barreiras podem ser restringida a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Falso. Várias razões. A Política Nacional sobre a Pessoa com Deficiência trouxe, é um documento, é um marco legal, trouxe a conceituação de pessoa com deficiência, e não é essa aqui. Diz o seguinte: pessoas com deficiência são aquelas que possuem limitações ou impedimentos de longo prazo, e não de curto prazo, é de longo prazo. Natureza física, mental, intelectual, sensorial, tudo bem. Que interação, mas não é isso que disse aqui. Disse que se elas forem bem educadas, se houver uma educação para elas especializadas, elas podem se inserir na sociedade como qualquer outra pessoa, desde que tenha acessibilidade, adequação de recursos, de educação, de currículos. Elas podem sim ser inseridas. E não isso que está dizendo aqui, que de acordo com as barreiras elas podem ser restritas. Não é essa a educação, não é esse o conceito de pessoa com deficiência colocada, né? Além disso, vamos ver a B. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, TGD, autista, espectro autista, síndrome de Asperger, não é deficiente. É outra categoria, é TGD, transtornos globais do desenvolvimento. São aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas na comunicação, um repertório de interesse amplo. Falso só por causa disso aqui. O repertório de interesse dos alunos autistas é restrito. Ou seja, eles são essas 4 questões mais clássicas, mais básicas, que caracterizam um aluno com TGD, uma pessoa com TGD. Primeiro, dificuldade de comunicação, de interação com outras pessoas, dificuldade de sinalização, sinalizar quando quer o banheiro, quando está com fome, quando está com frio. Nós não entendemos, ele não sinaliza, não simboliza as coisas. Não desenha aqui dizendo que isso é um menino. Não, ele não sinaliza, não usa símbolos, não usa signos e não sinaliza também, né? Além disso, alunos que possuem um repertório de interesse restrito, uma rotina, faz a mesma coisa o tempo todo. E essa rotina, então ele não amplia, não é amplo esse repertório de interesses. É restrito, ele só faz aquilo que lhe interessa, bem pequeno mesmo, uma rotina. E ela tem que seguir essa rotina de forma bem restrita e não ampla, como disse a questão. E a última coisa é estereotipia. Aquele aluno que, por exemplo, tem movimentos estereotipados com a cabeça, por exemplo, né? Ou seja, estereotipia, quando você faz aquele movimento compulsivo até, vamos chamar assim, né? Repetitivo, estereotipado. Então, por essa razão, está errada a letra B. C. Dentre os transtornos funcionais específicos está a dislexia. Tá certo, a letra C. Tá certo, mas não de acordo com o comando dessa questão. O comando diz o seguinte:
O público-alvo da educação inclusiva é descrito por dislexia? Não. Então, mesmo estando certa a questão, está errada pelo comando. Portanto, falso. Então, são alunos com baixa habilidade, demonstram potencial moderado em qualquer uma das seguintes áreas isoladas ou combinadas: intelectual, liderança ou psicomotricidade, né? Portanto, essa questão é uma questão bastante controversa, é uma questão do IBFC, que é uma banca que trazem essas questões mais controversas, mas que a gente precisa analisá-las aqui sim, porque vocês vão se deparar com elas também na prática, com certeza, né? 5. IBFC. No que tange à educação especial, modalidade de educação escolar, conforme especificado na LDB, no artigo 24, parágrafo 1, julgue os itens a seguir. Educandos que apresentam necessidades educacionais especiais são os que demonstram dificuldades de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento de atividades curriculares. Tais dificuldades podem ser aquelas não vinculadas a uma causa orgânica, pode ser específica, ou relacionadas a condições, disfunções, limitações, né? Ou deficiências, excluídas as dificuldades de comunicação, bem como altas habilidades. Falso, né? Estudantes com necessidades especiais também se inclui, além das deficiências, que disse aqui em 7 linhas praticamente, também os alunos que possuem dificuldade de comunicação e interação, que são os autistas, TGD, e também altas habilidades. Também está incluído. Portanto, eles excluiu, tornou a questão certa. Tornou a questão falsa por causa do excluídas. Não se exclui necessidades educacionais especiais, além das deficiências que falou aqui nessas 7 linhas, também se inclui as pessoas com dificuldades de comunicação, interação, TGD, e as pessoas com altas habilidades. Educação especial é aquela para pessoas com deficiência, TGD e altas habilidades. Portanto, falsa por causa da palavra excluídas. 2. O movimento de integração da década de 70, integração escolar, representa um avanço em relação à inclusão? Claro que não. Integração é o quê? Você ter a escola regular e aqui dentro os alunos especiais na classe especial. Inclusão é todo mundo junto, especiais ou regulares, sem que haja isso aqui, né? Então, primeiro veio a integração, depois avançou para a inclusão, e não o contrário. Aqui está dizendo que o movimento de integração representa um avanço, primeiro em relação à inclusão. Falso. A inclusão representa um avanço em relação à integração. A inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a escola se torne inclusiva, um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os educandos, sem distinções, baseando-se no princípio da diversidade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana. Verdadeiro. Vocês podem estudar inclusão por meio desse assunto aqui, desse item aqui. Está bem resumido o que é inclusão. Todos, juntos, misturados, num único espaço. E não a integração, que era, aqui é o espaço da escola regular, destina-se uma sala ali para a classe especial. A classe especial está integrada na escola regular. Não. Inclusão, especiais e ditos normais, estão todos juntos. Não tem um espaço só para os especiais. Portanto, é uma questão formativa. O que é isso? Eu me formo, eu aprendo enquanto estou sendo avaliado. A questão quer me avaliar. Esse é o objetivo. Mas ela também me ensina. Portanto, estudem pela questão. O que é inclusão? Estudar pela questão é muito produtivo.
porque vocês aí fazem a praxis, teoria e prática. Na verdade, prática chegando para a teoria. É muito produtivo, com certeza. E aí, temos aqui, então, o conceito de escola inclusiva implica nova postura de escola comum e propõe, no PPP, Projeto Pedagógico, ações que favoreçam a integração social e sua opção por práticas heterogêneas. Inclusão não significa simplesmente matricular todos os educandos com necessidades educacionais especiais na classe comum. Não é só isso. Não é simplesmente isso. E sim, dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica. Verdadeiro, com certeza. Então, os itens certos aqui, como a gente viu, depois vocês procurem e marquem aqui entre o A, B e o C, né? E nós finalizamos, então, por causa do nosso tempo, esse bloco de exercícios. Vamos voltar novamente com novos exercícios sobre esse assunto, mas eu espero que vocês tenham desde já começado a entender o tipo de prova que tem caído sobre esse assunto. Essas questões que eu selecionei para vocês são questões ilustrativas de como se está sendo cobrado um assunto como esse. Portanto, se integrem nesse assunto. Aqui vocês vamos fazer várias questões diferentes com o intuito de que vocês peguem a linguagem, peguem o conceito, entendam o que as bancas esperam de vocês sobre isso e, portanto, possam ser proficientes sobre o assunto pelo exercício. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês, pela participação virtual e aguardo vocês, então, nos próximos vídeos. Tchau e até mais.